Glórias a Deus. Shabbat Shalom, queridos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Quero saudar você também que está participando desta celebração através da internet. Como eu sempre digo e continuarei dizendo, que a transmissão se mantenha o mais estável possível, de modo que você possa continuar conosco até o final desta celebração, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estes dias têm sido dias abençoados, têm sido dias nos quais nós temos visto o cuidado do Eterno, e tenho certeza absoluta de que, apesar das lutas que todos nós temos enfrentado, todos nós estamos, cada um na sua frente de batalha durante esses dias, né? Mas eu tenho certeza absoluta também, como sempre, de que tá bom, Fernando. Ó, garoto, 3, 2, 1, glória a Deus. Agora sai bonito. Se ficar feio, mano, depois eu te dou uns cascudos, cara. Cuidado com o meu cabelo. Glória a Deus. Bom, durante o mês de março, se eu não estou enganado, nós vamos falar sobre transbordar a justiça do reino de Deus. E se você gosta de anotar, o tema da ministração de hoje é justamente este: a justiça do reino de Deus. Mais uma vez eu tenho a responsabilidade de compartilhar com você uma porção do pão vivo que desceu dos céus. Espero fazer isso de forma eficaz, para que todos saiamos daqui inspirados, encorajados, confrontados e um pouquinho mais semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, como eu disse há pouco enquanto orava. Glórias a Deus. Mateus 6,33, um texto extremamente conhecido, talvez um dos mais conhecidos da narrativa bíblica, diz o seguinte: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Diga o seguinte: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Como você sabe, Mateus 6,33 está num contexto que nós podemos chamar de didaquê do reino de Deus. O didaquê básico do reino de Deus é formado por Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Portanto, se você quer aprender a respeito do reino de Deus e quer começar de forma excelente, com uma grande possibilidade de aprender fundamentos extremamente importantes para a sua vida a respeito do reino de Deus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. São 3 capítulos que você precisa ler por toda a tua vida, e eu tenho certeza absoluta que enquanto você tiver fôlego para respirar, o Senhor terá revelações para te dar a respeito do reino de Deus, inseridas no contexto dessas linhas, destes preciosos capítulos da palavra do Eterno. Portanto, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o início do didaquê a respeito do reino de Deus. Nesse momento, Jesus estava falando sobre as necessidades triviais do dia a dia: comer, beber, vestir-se. Nesse contexto ele manda essa: entretanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Agora, de que justiça ele está falando? Obviamente, ele está falando da justiça do reino de Deus. E esta percepção é uma percepção que nós precisamos ter e aprender. Romanos 14:17 diz o seguinte: porquanto o reino de Deus não é nem bebida, nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você pode, diga assim: justiça, paz e alegria. Aleluia. Posso ler mais um versículo? Eu vou ler mais alguns depois, tá bom? Mas por hora, para começarmos: a justiça e o direito são as bases de teu trono, amor e fidelidade precedem a tua passagem. Salmos 89:14, mais uma vez: a justiça e o direito são as bases de teu trono, amor e fidelidade precedem a sua passagem. Salmo 89:14.
Falar da justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, é algo extremamente complicado, porque trata-se de um assunto extremamente vasto. Graças a Deus nós temos aí um mês para falar sobre isso, mas certamente no final desse mês estaremos como aqueles viajantes que quando saem de casa já estão na estrada do trajeto, tem aquela sensação de que, meu Deus, eu acho que eu esqueci os pares de meia. Isso aqui já aconteceu com você? Você organiza, faz a lista de tudo que precisa levar na viagem. Quando você pega a estrada, 40 quilômetros de estrada, você fala, meu Jesus, acho que esqueci a carteira em cima da mesa da sala. Acontece isso, né? Então eu não quero dar hoje a palavra final sobre a justiça de Deus. Eu quero apenas iniciar esse processo de compartilhar a respeito dela, para que nós possamos ser edificados. Eu tenho certeza absoluta de que ouviremos e receberemos ministrações extraordinárias nos próximos dias. Portanto, eu quero começar o que o apóstolo, na verdade, já começou no domingo de consagração, né? Continuar compartilhando a respeito dessa justiça. A grande dificuldade de compreender a justiça de Deus é que, na maioria das vezes, não sei vocês, mas na maioria das vezes, eu tento compreender a justiça de Deus baseado na compreensão que eu tenho da justiça. Todos nós temos um padrão de justiça. Você sabe disso também. Todos nós temos um padrão de justiça. Queridos, nós inclusive temos um padrão de Deus. Um grande filósofo chamado Voltaire, ele disse o seguinte, certa feita: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu-lhe a gentileza. Porque se nós pararmos para pensar, cada um de nós tem uma perspectiva a respeito de Deus. Cada um de nós compreende Deus de um jeito, e de certa forma, nós criamos um Deusinho meio que de estimação, que atende às nossas expectativas, às nossas demandas e realidades. E nós fazemos isso com a justiça também. Se a gente parar para conversar 2 minutinhos, você vai entender que eu assumo algumas coisas como justas, que para você são escândalo, dignos de morte. E se a gente continuar conversando, mais 2 minutinhos de conversa, eu vou descobrir que para você, algumas coisas que são consideradas justas, são extremamente escandalosas. Ignomínia, vitupério, vergonha. Aprendi essas palavras essa semana. Vou usá-las à vontade. Estou brincando. Mas não é verdade? Queridos, o amado profeta responsável por ungir o rei Davi, que seria o rei de Israel, ungir Davizinho, que seria o rei de Israel. Como era o nome do profeta? Alguém aqui que lê a Bíblia lembra? Samuel. O amado Samuel, homem experimentado no ministério profético. Quantas vezes, para aqueles mais ortodoxos, quantas vezes ele errou no dia em que ele foi ungir Davizinho? Para ser bem sincero, ele não acertou uma, mano. Não acertou uma. Ele chegou lá, cadê o primeiro? É esse, não é. O segundo, não é. O terceiro, não é. O quarto, não é. O quinto. Eu tinha um aluno de música que era muito curioso. Eu estava ensinando os fundamentos básicos da leitura de partitura para ele começar a compreender onde as notas estavam na pauta. E aí eu pegava uma nota Si, na terceira linha da pauta, da clave de Sol, para quem sabe do que eu estou falando, e perguntava para ele, que nota é essa? Aí ele começava, seria um Dó, seria um Ré, seria um Mi, seria um Fá, seria um Sol, seria um Lá, não, seria um Si. Isso, sabia, cara? Ele, sem qualquer nota, ele começava, seria um Dó. Tipo Samuel ungindo o rei, mano. Seria um rei, seria um rei, seria um rei. E Deus falou, não, e não, e não. Não tem mais ninguém, não?
O profeta profetaço de Israel, mano, tá ligado? O cara tinha todas as condecorações, mano. Ele devia estar num dia muito mal, velho. Ele devia estar cansado também. Não tinha ido no Shabá, mano. O cara tava totalmente fora de órbita, mano, tá ligado? Não, 2 não. Mas o segredo está aqui, queridão, ó. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça, não. É esse o texto, daqui a pouco. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Diga assim, a aparência. Mas o Senhor sonda o coração. Queridos, isso vai desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas da nossa história. Se a Ana Paula tivesse julgado apenas pela aparência, ela não teria esse marido maravilhoso que ela tem. Entendeu? Nenhum de nós é feio, mas alguns de nós têm uma beleza mais exótica, como a minha, né? Se a Ana Paula tivesse olhado apenas para a aparência, eu estava lascado. Até hoje eu oro, Senhor, mantenha a minha irmã com a visão turva, né? Em nome de Jesus, cancelada está essa oração, que a visão dela continue sendo cada dia mais aberta, excelente para a glória de Deus Pai. Queridos, desde escolher aquele ou aquela que será o nosso cônjuge por toda a vida, até as decisões mais sérias da nossa história, nós, infelizmente, assim como o profeta Samuel, que era um homem experimentado, julgamos pela aparência. A aparência de todas as coisas, não só da aparência física de uma pessoa, não. Nós não temos a condição de ver o que está escondido no âmago da história. Mas o Senhor tem. Queridos, você já viveu aquela experiência em qualquer um dos lados da moeda, de alguém chegar para você e falar assim: cara, eu achava que você era tão chato, mano. E olha só, faz 5 anos que nós somos os melhores best friends forever. Eu não topava contigo, mano. Eu via você no corredor da escola, eu queria que o avião caísse em cima de você. E olha aqui, hoje, não sei mais o que é ir dormir sem receber uma mensagem sua no WhatsApp. Nós julgamos pela aparência. Nós crescemos aprendendo coisas que teoricamente são certas e que teoricamente são erradas. Nós nos julgamos, homens e mulheres verdadeiramente justos. Tá para nascer alguém mais justo do que eu, gente. Tá para nascer. Se nasceu ainda é bebê, e eu não descobri onde está. Porque se eu descobrir, aniquilarei-o. Entende? Nós somos perfeitos na nossa santidade, mas nós nos esquecemos de uma questão: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e por conta do pecado, diga assim: opa, agora lascou. Por conta do pecado, todos os nossos atos de justiça são considerados como trapo de... Não. Gente, eu sou bonzinho. O que eu faço... Não. Olha, Isaías 64:6 diz o seguinte: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o vício e murchamos como folhas que morrem. E como vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Diga assim: trapo de imundícia. Há uma dicotomia entre os historiadores. Alguns acreditam que trapos de imundícia eram os panos que os leprosos
enrolavam para esconder suas feridas. E quando elas estavam bem daquele jeito, que eu vou poupar os detalhes, para que a santa congregação do Eterno vá para casa encorajada e inspirada pela palavra do Senhor, ele arrancava aquilo e jogava. Aquele pano que o leproso jogava era o trapo de imundícia. E eu vou te dizer uma coisa: por mais lindos que sejam os nossos atos de justiça, por conta do pecado que é nossa realidade, todos eles são comparados a trapos de imundícia. Uma outra parte dos historiadores acreditam que o trapo de imundícia estava ligado à questão do ciclo menstrual da mulher. Entendeu? Ao que o Senhor está comparando os nossos atos de justiça. Poxa vida, Moshe, você falou que nós ia sair daqui consolado, inspirado, encorajado, mas eu não sei se você prestou bem atenção na oração, eu também falei confrontados, para que nós sejamos de fato representantes da justiça do Senhor. Diga assim: eu quero ser conhecido como aqueles homens e mulheres que a Bíblia chama de justos. E o fulano era homem justo. Querido, vamos tentar definir um padrão aqui. Homem justo é aquele que vive segundo a justiça do reino de Deus, não segundo o seu próprio padrão de justiça. Beleza? Nós precisamos compreender que todo reino, toda nação, todo país tem uma constituição. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Constituição brasileira. Tudo bem que nesses últimos anos ela não tem sido lá muito respeitada, né? No reino de Deus, nós também temos uma Constituição. E qual é esta Constituição? A Bíblia, a palavra de Deus. E eu poderia com segurança dizer a mesma coisa a respeito do que eu disse há pouco sobre a Constituição brasileira. Tudo bem que nos últimos anos ela não tem sido lá muito respeitada. Por quê? Nós estamos adaptando a Bíblia para o nosso padrão de justiça. Nós estamos atualizando as informações que nós encontramos lá para satisfazer o nosso padrão de justiça. E eu espero que vocês continuem me amando até as 9h47. A Bíblia, se o Felipe estivesse aqui, ele ia fazer aquele negócio de a gente beijar o celular ou beijar a Bíblia, né? A Bíblia, eu amo a minha Bíblia. Está assistindo aí, filho? A Bíblia é a constituição do reino de onde viemos, queridos. E nós precisamos compreender que nós lemos, aprendemos e praticamos. E não mudamos um tio do que está lá. É aqui que o bicho pega. Entendeu? Bom, dentro do contexto da palavra de Deus, nós encontramos algumas perspectivas para a justiça de Deus. Queridos, lembrem-se, por gentileza e por misericórdia de mim, que eu não estou aqui dando a palavra final a respeito da justiça de Deus, beleza? Estou trazendo uma ou duas manifestações, facetas, percepções ou perspectivas a respeito da justiça de Deus. Durante o mês inteiro nós falaremos sobre isso e continuaremos aprendendo, beleza? Dentro da perspectiva da justiça de Deus, nós temos algumas considerações a fazer. Uma das facetas da justiça de Deus é a justiça que nós podemos chamar de justiça comunitária, justiça social, justiça do bem-estar, justiça de eu te abençoo, te respeito e mutuamente coopero para o seu bem. Justiça de encontramos uma viúva precisando de ajuda, a gente abraça ela. Justiça de encontramos um órfão precisando de ajuda, a gente abraça ele. Justiça de eu sei que alguém na congregação dos santos está precisando de ajuda, a gente abraça essa pessoa.
Justiça de ninguém. Vou falar uma coisa aqui, gente, não vou falar não. Vou falar não, senão daqui a pouco vão pedir para eu fazer o L também, e não é essa a ideia. Mas a ideia da justiça, basicamente social ou comunitária, a ideia é que nós cuidemos uns dos outros. Você se lembra naquele momento, um pouquinho antes de Caim matar Abel, qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Eu sempre falo disso, talvez você se lembre. Qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Ô Caim, onde é que está o teu irmão? Essa pergunta também pode ser compreendida da seguinte forma: Caim, como está o teu irmão? Queridos, se alguém me perguntar a respeito do Bruno Maluf, você sabe onde está o Bruno? Às vezes eu sei, está lá em Manaus, está atarantado de trabalho, mas está bem. A esposa dele está em casa, com a filha, com a família, amparada, bem cuidada e cuidando de outras pessoas também. Ele chega sexta-feira direto para o culto. Está tudo certo com ele. Eu preciso saber do meu irmão. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E esta é uma das facetas da justiça de Deus. A justiça que nós podemos chamar de mais Ministério de Ação e Intervenção Social. No nosso contexto da família MCI, entende? Se você pode, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 e 18 diz o seguinte: pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimento. Gente, só aqui a gente já para fazer um seminário de uma semana. Olha isso que doido. Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível. Você pode dizer aleluia? Aí continua, ó, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Nós vamos chegar lá. Querido, olha isso aqui. Não age com parcialidade. Eu não sei vocês, mas eu, querido, tenho uma tendência de trazer areia para o meu caminhãozinho. Entendeu? Quando tem alguma pendenga, quando tem uma tretinha, para os mais eruditos, quando há uma paradoxal dicotomia, eu sempre tento dar defendidinha. Se eu não estou dando uma defendidinha em mim, eu estou tentando dar uma defendidinha nas pessoas que eu amo, nos parça mais chegados, entendeu? Está rolando uma tretinha ali entre A e B. Se eu gosto mais do B, eu já dou um jeitinho de denegrir o A para a galera gostar mais do B. Estou confessando pecado aqui, eu não sei se você faz isso, mas eu oro por mim, que é só misericórdia. A minha justiça, transvestida de amor e cuidado por alguém especial, é mentirosa e totalmente parcial. Não sei se você se identifica, provavelmente não. Provavelmente seja só eu mesmo, e eu estou aqui diante de você confessando meus pecados. Mas é assim que eu exerço justiça ainda. A minha justiça é totalmente parcial. Eu não consigo separar as coisas e falar, não, peraí, vamos ver esse negócio aqui, vamos ver, senta aqui, vamos conversar. E, ó, não, é difícil para eu falar, ó, eu gosto de você, cara, mas o errado é você. Foi você que fez tudo errado. A pessoa ali está completamente cheia de razão. Alguém no meio da congregação dos justos, só eu mesmo, pecador. Que bom, pecado confessado, pecado perdoado, estou sendo curado. Uma vez só, pastor Ivan já começou, é sempre assim. Um começa, daqui a pouco nós estamos tudo de joelho no chão. Queridos, essa é uma questão muito importante a respeito de Deus. Diga assim, olha, graças a Deus,
O meu juiz é justo e totalmente imparcial. Ele não puxa areia para o caminhãozinho de ninguém. Ele não passa a mão na cabecinha de ninguém. Ele não alivia para ninguém. Vou te dizer uma coisa: nem Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, foi poupado. Porque Deus não tem justiça. Ele é a plenitude da justiça. E mesmo que ele quisesse dizer: olha, eu vou poupar Jesus, ele não poderia fazê-lo. Não tem como ele não fazer, porque Deus não tem justiça. Deus é a plenitude da justiça. Então, querido, a justiça de Deus, aparentemente injusta, implicava em Cristo ser moído na cruz do Calvário, para que eu pudesse estar aqui hoje, pagando de pregador, no culto da igreja de sexta-feira. Então diga assim, que nem aquele palhaço do Circo du Soleil. Ai, 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 ai. Vai, fala, querido. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nem Jesus foi poupado. Você acha que você será poupado, Zé Bonitinho? Não. E eu também não. A justiça de Deus é totalmente imparcial e absolutamente baseada no amor. E é isso que nos livra, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Por enquanto, eu recomendo que você respire e aperte o cinto. Tá bom? Respira e faz assim. Se necessário, dá uma apertadinha no cinto, que a turbulência só está começando. Ai, 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 ai. Estou brincando, queridos. Salmo 82 diz o seguinte: Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, por meio dos poderosos, abre o julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e o órfão, fazei justiça ao miserável e ao indigente. Libertai o fraco e o pobre, livrai-os das mãos dos ímpios. Queridos, esse finalzinho do texto aqui é livrai-o das mãos dos ímpios. No texto de Deuteronômio, nós encontramos um Deus soberano que não aceita propina, presentinho, ofertinha para mudar o seu veredicto. Aqui nós entendemos um Deus, um juiz justo, que cuida também e principalmente da causa dos órfãos, das viúvas e daqueles que estão desmerecidos diante de uma comunidade de maneira geral. E sabe o que é interessante? Olha o pedido do Eterno aqui: tirai-os, livrai-os das mãos dos ímpios. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, com todo carinho, cuidado, tentando ser o mais politicamente correto possível. Nós, como igreja, somos campeões em atacar e condenar todos aqueles que, segundo a palavra ou segundo os nossos princípios de justiça, são ímpios, pecadores, dignos de morte e toda condenação. Não somos eficazes nisso? Vou te falar uma coisa: todas as coisas mais nojentas que eu conheci nos últimos 2 ou 3 anos sobre desenhos infantis foi nos canais cristãos da internet. Eu nem estaria sabendo dessas coisas se eu não estivesse seguindo alguns canais cristãos na internet, porque a gente ama denunciar, querido. Apareceu um negócio na Netflix que não é de Deus, a gente esculhamba, manda para todo mundo, e xinga de diabo, de filho do tranca-rua, de parceiro do caminhão, amigo do pé rachado, né? Parece um negocinho de Deus lá, ninguém fala nada. Você já recebeu alguma mensagem assim: mano, apareceu The Chosen no Netflix, vão compartilhar para Deus e o mundo? Não, apareceu um desenho lá que as crianças são partidas no meio, pronto, a gente já manda para todo mundo. E aí eu vou te dizer uma coisa, perguntinha para você ir dormir feliz:
Quem são os maiores responsáveis pela adoção? Eu não sei, não posso dizer que eles são ou sejam os maiores responsáveis, mas quem são responsáveis pela grande parcela de adoção, por exemplo, de órfãos nas nações da terra? Quem está fazendo isso hoje? Aqueles que nós consideramos dignos da condenação. E por que eles estão fazendo, queridos? Simplesmente porque, se aqueles que são do reino não fazem, as pedras clamarão. E o Eterno pede o seguinte aqui nesse salmo que nós acabamos de ler: tirem das mãos dos ímpios o pobre, o órfão, a viúva. Assumam a responsabilidade de serem representantes da justiça e cuidem deles. Nós somos eficazes e totalmente parciais quando entendemos que estamos na posição de juízes para condenar as pessoas. Nós amamos fazer isso, tudo bem, discernindo bem o bem, com muita bondade no coração. Nós estamos treinando para julgar retamente com o Senhor por toda a eternidade. Mas não, ainda não é a hora. Moisés, o que você está dizendo? Que eu tenho que sair adotando todas as crianças da face da terra? Não, querido. Talvez você não tenha estrutura emocional, financeira, condições de fazer isso. Mas eu estou te dizendo uma coisa: enquanto nós, como igreja, deixamos de fazer muitas coisas que deveríamos estar fazendo para sim representar a justiça de Deus, muita gente que o Senhor considera incapaz de fazer está assumindo essa responsabilidade. Ai. Eu vou até ler de novo, queridos. Vou dar o endereço, tudo certinho, para você não achar que eu estou falando coisa da minha cabeça. Se você puder, lê a Bíblia comigo aí, ó. Salmo 82, diz o seguinte, do 1 ao 4. Deus, o supremo juiz, levantou-se na Assembleia Divina, no meio dos poderosos abre o julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao miserável e ao indigente, libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Nossa responsabilidade, cuidar daqueles desfavorecidos por qualquer ou quaisquer circunstâncias. Hoje em dia, queridos, por favor, me perdoem os amantes de pet. Nós nos preocupamos muito mais com os nossos cachorrinhos, gatinhos, hammerzinhos e cagõezinhos de plantão do que com as crianças que estão realmente padecendo necessidade. Eu vou te falar uma coisa, eu estou incluído no hall desses aí. Não estou aqui cuspindo, dizendo eu sou o mais... Não, querido, talvez eu seja o que menos se importa. Entende? Muitos de nós, no contexto da igreja, nos preocupamos muito mais com nossos cachorrinhos. É pecado ter cachorro? Não, querido. Cachorro vai para o céu? Não vou entrar nessa discussão. Não é sobre isso. Não é para você chegar em casa e tacar fogo no seu cachorro, não. Muito pelo contrário, chega em casa, dá carinho para ele, cuida dele. Deus te deu esse animal, cuida dele com dignidade. Deixa ele forte, saudável, ensina ele a fazer cocô no lugar certo, entendeu? Tira o cocô dele quando ele cagar na rua. Isso é um ato de justiça. Entendeu? Aqui um ato de justiça, eu não tenho cachorro e eu não gosto de cocô de cachorro. Aí você sai para andar, tá cheio de bomba no chão. Você tem um cachorro, leva uma fraldinha, mano, arranca o cocô dele, isso é um ato de justiça. Se você é crente, seu cachorro caga, você não recolhe o cocô dele, mano, vou falar para você, velho. Melhor você nem adotar ninguém mesmo, não. Se precisar trocar a fralda, você não vai trocar, velho. É só para a gente respirar um pouquinho, querido, porque eu sei que dói. Ai. Ai. Então diga assim: uma das facetas da justiça do reino de Deus é a justiça social, comunitária, que promove o bem-estar de todos nós. Basicamente, querido, tem alguém feio na congregação? Dá um kit de maquiagem para ele. O cabra está fedido? Dá um kit de sabonete e desodorante para ele.
O cara está passando fome. Leva 70 quilos de carne lá para casa dele. Picanha, não, você não sabe do manto, mano. Quem está ligado, está ligado. E nem a fome no arraial, graças a Deus. Mas, queridos, a grande questão é que nós precisamos aprender. Diga assim, ó, Moisés, você precisa aprender a não julgar segundo aparências. Você, Moisés, precisa aprender a não ser parcial, não puxar sardinha para o lado que te interessa. Se você conseguir isso aí nos próximos 6 meses, ó, você já vai melhorar bastante, já vai ficar mais parecido com Jesus. Então, queridos, eu vou me esforçar, orem por mim. Beleza? Eu preciso aprender. Se tiver mais alguém aqui que precisa aprender, sigamos juntos na escolinha do Eterno. Agora diga assim, olha, justiça, primeira justiça lá, justiça social, né? Agora, justiça corretiva ou punitiva. Aí você vai pensar assim, meu Deus, é agora, ai, né? O negócio já estava estralando, agora vai piorar, né? Olha, quando há necessidade de julgamento para se estabelecer reconciliação, correção ou punição por crimes cometidos, essa justiça aqui é a justiça do direito, é a justiça do você fez errado, vamos sentar aqui, você roubou, você precisa ser preso, reconstituir a pessoa, você bateu, tem que pedir perdão, é aquela história que Saul não, meu Jesus, como é o filho de Davi, o Salomão pegou e falou, Deus me dá sabedoria, Deus deu sabedoria para ele, a mulher chegou lá, esse menino é meu, a outra, né, que esse menino é meu, que esse bebê é meu, o que o Salomão pediu para fazer? Parte do meio, quem chorar de verdade é a mãe. Entendeu? Havia necessidade de ter uma reconciliação aqui. A estratégia que Deus deu para o Salomão foi ótima. Ele vai saber quem é a mãe na hora. Não corta. Entrega para a impostora, mas deixa ele vivo. A mãe verdadeira ia optar pela vida do bebê, com certeza. Queridos, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, está tudo lá. Eu não vou visitar esses textos agora, porque senão nós vamos sair daqui meia-noite, o pastor Vandes não vai me deixar pregar mais. Mas a questão é a seguinte, ó, o cabra roubou, ele tem que fazer isso aqui, ó. O cabra bateu em alguém, ele tem que fazer isso aqui, ó. O cara foi lá e fez um negócio feio com a menina lá, contra a vontade dela, taca a porrada nele. A menina também, taca a pedra nela. Aqui, a justiça é no âmbito de, diga assim, reconciliação. Oh, obrigado, já decoraram a palavra, que belezinha, né? Reconciliação, correção e punição. Diga assim, punição, o que eu era de fato digno. Alguém aqui já precisou processar alguém ou responder um processo em alguma situação? É dessa justiça que nós estamos falando aqui. E, queridos, essa é a justiça de Deus. Eu não estou falando aqui do vademecum. O que é o vademecum? Tem algum advogado aqui? É essa a pronúncia correta? Não sei se o doutor Leandro está me assistindo na internet, mas eu acho que é essa a pronúncia correta, né? Vademecum é o código, na verdade não é só o código penal, é o livro de onde nós tiramos todas as informações do direito brasileiro, né? Acho que é isso mesmo, né? Vademecum, Vademecum, obrigado, pastora Márcia. É de onde nós tiramos todos os princípios fundamentais, basilares da justiça brasileira. Nós temos a nossa Constituição e ela é a... E o que ela diz a nosso respeito? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a... Ai. Mas, queridos, de verdade eu não vou me deter muito tempo aqui, porque eu quero terminar a noite, já são quase 9 horas e eu preciso respeitar o tempo de vocês. Nós precisamos falar a respeito da justiça, o que nós chamamos de justiça de Deus.
A justiça do reino de Deus é totalmente reflexo da justiça de Deus, ou seja, do Deus que é justiça. E eu quero que, se possível, você abra a sua Bíblia. Oh, Jesus, Romanos 3, 21. Romanos 3, 21 em diante diz o seguinte: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isso é, a justiça de Deus, por intermédio da fé. Diga assim: justiça de Deus, fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos então da glória de Deus, sendo, diga assim, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Como nossos irmãos da teologia reformada costumam dizer: olha, eu fui salvo, diga isso, a profissão de fé dos amados irmãos reformados, totalmente baseada na palavra de Deus. Eu fui salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, de forma simples, o que é ser justificado? Ser justificado é tornar-se de qualquer outra coisa que você e eu éramos antigamente injustos. Aqueles que vivem segundo a justiça do Deus, o Rei do reino. Eu e você éramos outrora qualquer outra coisa. Mano, você podia ser um shiatsu, mas você foi justificado e tornou-se justo. Você era um condenado à morte, você foi justificado. A lei de condenação, a carta de condenação que havia contra você foi anulada e você tornou-se justo. Você era um daqueles que estavam no caminho do madeiro para ser crucificado, mas Jesus Cristo, injustamente, totalmente inocente, foi para a cruz do meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser justificados pela sua ação propiciatória. Alguém aqui sabe o que é propiciatória? Sacrifício vicário, substitutivo, no nosso lugar. Outro dia eu estava em casa com a Ana Luísa, e ela perguntou para mim: pai, eu não acho justo Jesus ter morrido. Não acho. E ela é, né? Eu sentei com ela e falei: vamos falar sobre isso. Por que você não acha justo? Ele nunca fez nada de errado. E aí eu pensei: mas você e eu? Quem tem irmão aqui? Ai, ai, ai. Você já apanhou ou ficou de castigo no lugar do seu irmão? Porque o seu pai e sua mãe foram imparciais, julgaram segundo a aparência, e o seu irmãozinho abençoado fez toda a bagunça e você pagou o pato? Eu amo a minha irmã, queridos, amo a minha irmã, mas ela já me botou em cada enrascada, e não era só com meu pai e com a minha mãe, não. A minha irmã arrumava confusão na escola e mandava a molecada toda atrás de mim. Eu já tomei surra de uns 8 ou 9 homens na esquina da minha casa. Você é o irmão da Mila? Sou. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu não sei da onde veio tanta pancada, gente. A única coisa que eu me lembro é: você é o irmão da Mila? Eu devia ter falado não, mas inocentemente eu disse sim, e até hoje eu não sei porque eu apanhei. E se você contar essa história para ela, ela racha o bico de rir da minha cara até hoje. Ai, ai, ai. Essa seria
uma boa resposta, mas na minha estultícia, Karina, não tive a moral. O que você considera injusto? Pode ser que para Deus seja extremamente justo. Queridos, a gente tem uma mania de perguntar, né? Por que isso aconteceu comigo? Ele é quem? Por que eu nasci assim? Com essa beleza exótica? Homem justo como nenhum outro. Bonzinho, simpático, carinhoso com as pessoas. Por que comigo, Deus? Porque eu não vejo a sua aparência. Eu conheço profundamente seu coraçãozinho peludo. E eu estou dando uma lapidadinha no você. Porque eu não julgo imparcialmente, Moisés. Porque eu conheço, eu sei o que você fez no verão passado, belezinha. Queridos, a gente se considera muito justo, não é verdade? A gente sempre se pergunta, pelo menos uma vez na vida, por que comigo, Senhor? Porque essas coisas acometeram e chegaram na minha casa. Justo eu que vou nas 24 horas de adoração, Senhor. Nós somos o suprassumo da justiça. Para nós só, porque para Deus não passamos, ou nossos atos de justiça não passam de trapos de imundície. Moisés, isso quer dizer que eu não devo fazer boas obras? Não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para atos de justiça. Atos de justiça não garantem nossa salvação, mas como aqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nós precisamos exercer a justiça do reino, cuidando daqueles que momentaneamente precisam ou carecem da nossa atenção. Queridos, eu vou ler apenas alguns versículos aqui para nós finalizarmos, que são textos extremamente conhecidos, mas que eu quero trazer para renovar a nossa esperança. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, Hebreus 10, diz o seguinte, do 19 em diante: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Mais alguns minutinhos e nós encerramos. Queridos, é verdade, por conta do pecado, nossos atos de justiça, segundo Isaías, são considerados trapos de imundícia, algo sem nenhum valor. É verdade que por conta do pecado também, todos nós, sem exceção, não somente eu, mas todos nós, sem exceção, estávamos sim condenados à morte. Mas também é verdade que o Deus que não tem justiça, o Deus que é a justiça, promoveu uma maneira de nos justificar e tirar essa mentalidade de culpa, de acusação. Romanos 8:1 diz o seguinte: quero que você diga isso para alguém aí do seu lado, diga assim, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, queridos, são aqueles que foram justificados pela graça mediante a fé
em Cristo Jesus. Diga assim: opa, olha eu aí. Faltou um pouquinho de convicção, então eu queria te dizer, olha, se você quer entregar a sua vida para o Senhor de Jesus Cristo, quer ter uma nova vida, quer ser livre da acusação, do pecado, da morte e da condenação eterna, hoje é o dia. Levante a sua mãozinha e diga: eis-me aqui, eu quero uma nova história. Caso você não tenha essa convicção, querido, hoje é o dia. De verdade, alguém aqui que não tem essa convicção? Que apesar das suas mazelas, você consegue, por crer na palavra de Deus, dizer: eu fui justificado pela graça de Deus. Mas não, na boa, hoje é o dia. Santa Ceia, pastor Vantos daqui a pouco vai compartilhar a ceia conosco, vai ministrar a ceia conosco. Hoje é o dia. Diga assim: olha, salvo, justificado pela graça, pela justiça, mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, nós poderíamos passar essa noite falando sobre a justiça de Deus. Há muita coisa para falar sobre ela. Mas o mais importante para a noite de hoje, eu creio que eu já consegui compartilhar contigo, e nós continuaremos durante esses próximos dias falando sobre esse assunto. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos aprender com o Senhor a não julgar pela aparência, sabe? Nós temos essa tendência. Nós precisamos aprender a não sermos parciais. Nós somos parciais. Para finalizar, queridos, nós precisamos vencer um trem chamado justiça própria. Quem aqui tem justiça própria? Ninguém. Até alguém pisar no seu calo. Eu não levo desaforo para casa. Pum de justiça própria. Aquele pum sai sem querer. Eu falo mesmo, na cara de quem tiver que falar. Justiça própria. Comigo não tem essa não. Comigo ninguém brinca. Ninguém me faz de otário aqui não. Justiça própria. Quantas vezes, queridos, o apóstolo Maurício já mostrou para nós a letra do hebraico, que é a letra da palavra tzedek, que é a palavra justiça em hebraico. Quem lembra de como é essa letra? Ó, a tarefinha, prova oral, hein? Ah, se o AP tivesse assistido, Não vou dar tão porque eu posso ter falado o nome da letra errado. São duas letrinhas com nome muito parecido. Tzedek, Zedek e Mishpah. Garoto. Mas qual é a principal letra dessa palavra, justiça? O homenzinho prostrado, com a mãozinha levantada. Sabe como é que a gente vai vencer a justiça própria, querido? Prostrados e rendidos. Porque se não for assim, nós somos justos demais. Nós somos dignos de justiça. Ninguém é tão justo como eu sou. Eu preciso de todos os favorecimentos possíveis e imaginários para que eu fique bem na fita. E eu vou te falar uma coisa, nós reclamamos do Supremo Tribunal de Justiça e Companhia Limitada, e pode ser que eles estejam agindo assim só porque nós agimos assim, é só um reflexo das nossas ações como igreja. E aí no final, o que a gente tem que fazer? Joelhinho no chão, levantar as mãozinhas e pedir perdão por conta da nossa justiça própria. Quer ver uma manifestação de justiça própria? Estou orando para o Lula morrer. Manifestação de justiça própria. Você e eu deveríamos estar com o joelho no chão, com a cara no pó, dizendo: Pai, assim como o Senhor fez com Saulo, faz com Luiz Inácio Lula da Silva também. Segundo a nossa justiça, qual seria o destino de Saulo, que se tornou o grande apóstolo Paulo? Qual seria? Mano, o pastor Vantos ficou doido. Ele chega aqui, nós estamos vivendo lá na época do apóstolo Saulo, do apóstolo Paulo. Aí nós estamos tudo aqui, ó, belezinha, com aquela cara de crente maravilhinda. Aí o pastor chega aqui e fala: gente, esse aqui é o pregador de hoje. O que ia acontecer com essa congregação aqui? Ia aparecer velório que o morto ressuscitou. Entendeu?
Gente, a gente conhece o pecado de um irmãozinho e ele nem mandou matar uma centena de crente. Ele só peidou na farofa. Você chega aqui e vê que ele vai pregar, o que você faz? Não recebo ministração de homens de Deus em pecado. Né? Ai, ai, ai. Se o apóstolo Paulo entra ali, querido, a gente já ia... Você que mandou matar o Estevão, seu sem vergonha, vou acabar com você agora, é pararatimbum, é pararatimbum. Imagina, a primeira pregação de Paulo, o apóstolo. Já falei isso várias vezes. Na primeira fileira, uma viúva. O marido foi morto pelas mãos ou por uma ordem de Saulo. Aquele órfão que acabou de ser adotado, a família inteira foi morta sob uma ordem de Saulo. Aquele viúvo que perdeu a esposa e os seus filhos. Agora precisa ouvir aquele que, segundo a justiça de Deus, foi justificado e dignificado para edificar a igreja até os dias de hoje. Vamos todo mundo junto? Assim, ó. Ai, ai, ai. Segundo o nosso padrão de justiça, Paulo devia estar apodrecendo na cadeia até hoje. Mas segundo o padrão de justiça do Eterno, o mesmo que nos justificou e nos dignificou, Paulo tornou-se o grande apóstolo do Evangelho que até hoje nos inspira, nos encoraja, nos confronta e nos faz semelhantes a Jesus. Aquela mesa ali, nós podemos chegar lá com ousadia, com gratidão, mesmo que ainda não sejamos totalmente semelhantes a Jesus, porque nós somos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, apesar das nossas mazelas e ambiguidades. Queridos, se você compreende que é alvo da justiça de Deus, do amor de Deus, da graça, da misericórdia e da obra redentiva de Cristo na cruz do Calvário, essa mesa é o seu lugar. Toda vez que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós ouvimos do céu o seguinte: você não era digno, mas eu preparei um lugar para você à mesa. Portanto, venha. E eu espero um dia ouvir: venha, assente-se e participe das bodas do Cordeiro. E vamos viver a eternidade para a glória de Deus. Mais uma vez, não estou aqui acusando ninguém, não estou dando indiretas. Estou diante de vocês, confessando parte dos meus pecados. E espero que, de fato, nós aprendamos a viver como homens e mulheres justos, que vivem, sim, de acordo com a justiça e o padrão de justiça do Senhor, entendendo que Ele nos capacitou para isso, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Se você pode, olha para o seu irmão e diz assim: você é uma nova criatura, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.